Boa tarde, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Hoje eu vim mais cedo, entrei mais cedo na live, porque mais tarde eu vou ter um compromisso e resolvi antecipar. Então, continuando aqui as parábolas que Jesus deixou na palavra dele, né? Para que possamos crescer no conhecimento de Deus, né? Para que possamos nos fortalecer no Senhor e para vermos o que o Senhor quis, ou passou, ou ensinou o povo de Israel e a igreja dele através dessas parábolas. Eu tenho crescido muito nestas parábolas, através dessas parábolas. Então, a parábola que eu vou trazer hoje é a parábola dos lavradores maus. Então, vamos orar para começar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor está nos dando, por esse momento aqui na sua presença, para trazer mais um estudo da sua palavra, para que os teus filhos se preparem mais e mais. Já estamos perto da sua volta e precisamos estar cada dia mais fortalecidos no Senhor, porque ainda temos uma perseguição para passarmos, para enfrentarmos, e precisamos estar fortalecidos no Senhor, vestidos com a armadura que o Senhor deixou para cada um de nós. Precisamos do Senhor guiando os nossos passos, e nos ajude a crescer no teu conhecimento e na tua verdade. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, em Mateus 21, Mateus capítulo 21, nós vamos ver esta parábola. A parábola dos lavradores maus. Acho que é bem aqui. Então, é do 33 ao 46. Então, vamos começar esta parábola. Mateus 21, 33. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Então vamos para este primeiro verso. Verso 20, 33. Então aqui Jesus diz o seguinte, né? Que um homem, dono de casa, plantou uma vinha. Então esse homem é Deus. Deus, ele plantou uma vinha. Ou melhor, ele plantou uma nação em uma terra chamada Israel. Então Deus plantou uma vinha. Ele plantou uma nação na terra chamada Israel. Então diz mais que na minha tradução que ele cercou-a de uma seba. Então Deus cercou a vinha. Deus cercou a terra de Israel. Cercou a nação de Israel de uma seba. Que seba é essa? Proteção. Então seba significa proteção. Então Deus cercou a nação, cercou a terra de Israel, cercou a nação de Israel da sua proteção. Então Deus protegia esta nação. E diz mais, ele construiu
nela um lagar. Então, o dono daquela terra, né, daquela vinha, ele construiu um lagar. E o que é lagar? Lagar é um lugar de produção de vinho. Então, ele plantou uma vinha, protegeu essa vinha com sua seba, quer dizer, protegeu esta vinha, esta nação, com sua seba. Ele protegeu, seba é proteção, então ele protegeu essa nação de Israel. Construiu nela um lagar, um lugar de fazer vinho. E edificou uma torre. A minha tradução diz assim. E edificou uma torre. Que é uma torre, um lugar de vigília. Então, em Isaías 5, do 1 ao 7, lá Isaías ele já nos fala isso. Então, vamos lá para Isaías. Isaías, capítulo 5, versículo do 1 ao 7, diz assim. Então, Jesus, ele na verdade, estava só repetindo esse texto bem aqui. Agora cantarei ao meu amado, o cântico do meu amado, a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha, num outeiro festíssimo. Sachaou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas, edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Então, sachaou-a, quer dizer, cercou. Então, aqui é o que Jesus está contando nesta parábola. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe, a sua proteção. Quer dizer, tirarei a sua sebe, a proteção, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, a sua cerca, né? Sua proteção, para que seja pisada. Então, aqui Jesus, ele está simplesmente contando esta parábola, falando desse texto. Então, a vinha é a nação de Israel, que era plantada na terra de Israel, que Deus protegia. Seja bem-vinda, Elisângela. Que Deus protegia, então Jesus protegia a nação de Israel. Mas aqui Deus, em Isaías, está dizendo que vai tirar a proteção dele. Então Jesus está contando essa história para aqueles homens, para aqueles religiosos, que eles se achavam mais santos do que os outros. Então edificou uma torre, um lugar de vigília. Então, Isaías 5, do 1 ao 7, Jesus cita esta parábola. Então o próprio Jesus, né, havia profetizado. Aliás, o profeta já havia profetizado, o profeta Isaías já havia profetizado o que iria acontecer com a nação de Israel. Então, aqui em Lucas capítulo 21, em Lucas 21, 24, diz assim, versículo 24. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se complete,
se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então, aqui, nesse texto, aqui em Lucas 21, 24, esta profecia de Isaías se cumpriu. Então, vou ler mais uma vez aqui o que aqui Isaías diz. Isaías 5, e também que o versículo 7, versículo 5, diz assim. Vou ler mais uma vez o versículo 5 de Isaías 5. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, a sua proteção, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisado. Então, aqui em Lucas 21, 24, essa profecia de Isaías se cumpriu. E Israel foi espalhada por todo o mundo e foi pisada. Então, aqui em Lucas 21, 24, no finalzinho do versículo, diz: até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então, até que o tempo dos gentios se completem, Jerusalém será pisada pelos gentios. E quando é que vai completar esse tempo? Quando a igreja sair desta terra. Então, quando a igreja sair dessa terra, então terminou o tempo dos gentios na terra. Terminou o tempo da igreja pregar a palavra das boas novas em todo o mundo. Então vai entrar outro templo, né? Outro tempo. Então vai ser as testemunhas que irão pregar e também os 144 mil escolhidos por Deus e também os anjos, né? Que irão anunciar a palavra. Então está perto de isto se cumprir. Esta profecia em relação ao tempo dos gentios. Então depois, aqui o versículo Mateus 21, continuando aqui, me atrapalhei bem aqui. Mateus 21. Então, Jesus diz mais o seguinte. Então, o dono da vinha se ausentou. Ele foi para outro país. Então, ele deixou a sua vinha. Seja bem-vindo, Fábio. Fábio Júnior. Então, depois ele se ausentou. Ele deixou a sua vinha, deixou a nação de Israel arrendada para outras pessoas. E quem eram estas pessoas? Então, estas pessoas eram os religiosos, eram os sacerdotes, os levitas, os fariseus, aqueles... Seja bem-vindo, todos vocês, Fábio e Isa, seja bem-vindo. Então, todos aqueles que ficaram responsáveis por levar a mensagem de salvação, a mensagem de Deus para os judeus, levar de ensinarem a lei, de ensinarem os profetas, ensinar as profecias em relação ao Messias, em relação a tudo aquilo que Deus tinha anunciado a eles. Então, Deus ele deixou Israel na responsabilidade daqueles sacerdotes, né? Então, no versículo 34, diz assim: ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. Então, Deus foi mandando profetas para Israel. Mas estes responsáveis, esses que estavam com esta vinha arrendada, ou melhor, os religiosos, eles não aceitavam estes profetas, eles não queriam ouvir esses profetas, né? E eles iam para cima destes profetas e queriam fazer o quê? Então, eles
aqui diz que a uns eles mataram, que o versículo 35. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Então, Deus mandou esses profetas para esta vinha, para Israel, para a nação de Israel. Mas estes que arrendaram essa vinha, que é a nação, estes responsáveis para levar a mensagem de salvação, para levar a mensagem de Deus para o povo, para que o povo servisse a Deus, para que o povo se aproximasse de Deus, para que o povo tivesse intimidade com Deus. E eles não fizeram isso. Então, quando Deus foi mandando os profetas, então eles foram eliminando. Estes profetas foram matando, foram apedrejando, foram espancando, não é? E esses profetas, eles não quiseram ouvir estes profetas. Eles não quiseram ouvir a mensagem de Deus para eles. Eles rejeitaram. Aqui em Jeremias, vou ler bem aqui Jeremias 26, 7 e 8 nos diz assim: os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram a Jeremias quando proferia estas palavras na casa do Senhor. Tendo Jeremias acabado de falar tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, lançaram mão dele os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dizendo: serás morto. Então, Jesus está falando aqui para aquele sacerdote que esses que arrendaram a terra foram aqueles religiosos que Deus deixou responsável de produzir nesta vinha frutos bons, produzir boas uvas para um bom vinho. Quer dizer, para que o povo, através do ensinamento verdadeiro da palavra de Deus, eles adorassem a Deus, eles servissem a Deus, eles fossem fiéis e obedientes a Deus. Mas aqueles sacerdotes, aqueles falsos profetas, que só se interessavam nas coisas materiais, como nós já vimos nas outras parábolas, né? Então, eles não fizeram como Deus mandou, eles se desviaram, eles ensinavam uma coisa e vivia outra. Na verdade, eles ensinavam mais as tradições do que mesmo a palavra de Deus. E o povo o ensinamento deles não estava dando fruto para o reino. Então Deus foi mandando os profetas e eles foram matando. Que tristeza, né, meus irmãos? Então Deus foi enviando os seus profetas e eles não aceitaram. Então Jesus está contando esta parábola aqui para os judeus, para aqueles próprios sacerdotes. Aqui o versículo 36, ele diz assim: enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. Então, quanto mais Deus enviava seus servos, seus profetas, mais eles matavam. Então, Deus enviou outros servos, outros profetas, mas fizeram a mesma coisa com aqueles enviados de Deus. Então, no versículo 37, diz assim: e por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Então, Deus enviou o seu próprio filho. Então, Deus enviou Jesus. Então, Jesus, ele veio para receber, né, os frutos daquela vinha. Então ele veio receber aquilo que era de direito dele, que eram os frutos
da vinha. Então Deus mandou seu próprio filho para receber, não é, os frutos. Mas no versículo 38 diz assim: mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Então, eles não estavam preocupados, seja bem-vinda, Thelma, em dar frutos para Deus, para o dono da vinha. Eles queriam ficar com a vinha para si. Então, muitas vezes, nós estamos vendo hoje isto, meu irmão, nos nossos dias. Nós estamos vendo muitas pessoas se apoderando da igreja e tratando ela como se fosse sua. E em vez dessas pessoas estarem produzindo frutos bons para o reino de Deus, estão produzindo frutos que não servem. Então, nós vimos na parábola do rico e Lázaro, quem são essas pessoas, né? Então, a palavra que os religiosos, os responsáveis de cultivarem aquela vinha, elas não estavam gerando frutos para Israel. Então, nós devemos também prestar atenção. Será que nós, como igreja de Jesus, estamos produzindo frutos dignos para Deus? Ou será que estamos produzindo frutos que não servem? Então, Deus, Ele mandou os sacerdotes, os levitas, os religiosos cuidarem de Israel. Pregarem, ensinarem a verdade, a palavra, ensinarem a lei, ensinarem os profetas, as profecias em relação ao Messias, a primeira vinda, a segunda vinda do Messias. Mas eles não se importaram e o povo não recebeu esse ensinamento dos religiosos. Então, esta vinha não produziu o fruto que o dono da vinha queria. Então, que tipo de fruto o dono da vinha queria? Ele queria o povo dele, que é o povo de Israel, sendo alimentado com a palavra dele, para lhe dar um louvor, uma adoração verdadeira, para lhe servir de todo o coração, para conhecerem o Deus verdadeiro. Mas aqueles homens que arrendaram aquela terra, aquela vinha, não fizeram isso. E quando o filho, do dono da vinha, que foi Jesus, chegou para receber os frutos da vinha, não tinha fruto. Aquela vinha não tinha fruto. Então, além de tudo, aqueles homens, eles foram para cima do filho, do dono da vinha. E eles foram fazer o quê? Eles foram para tirar a vida daquele homem. Então, além de tudo, aqueles homens que arrendaram a vinha não quiseram dar nada para o dono da vinha. Então, aqui em Mateus 21, deixa eu ler bem aqui, Mateus 21, 40, diz assim: quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Então, Jesus aqui faz uma pergunta: quando o Senhor daquela vinha vier, o que é que ele vai fazer com estes lavradores? O quê? Então, mas eu li o 38, eu leio o 39. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Então, o filho do dono da vinha chegou para receber os frutos da vinha, mas não tinha fruto. E além de tudo, eles pegaram, agarraram o filho
do dono da vinha e o mataram. Quer dizer, eles agarrando, lançaram fora da vinha. Quer dizer, nós sabemos que Jesus foi crucificado fora de Jerusalém. Então, Jesus está falando aqui da morte dele. Então, os religiosos pegaram Jesus, condenaram Jesus à morte e levaram para os políticos, né, dar a sentença final e levaram para fora da vinha, para fora da cidade e o crucificaram. Jesus está falando disso. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Então, Jesus fez a pergunta para aqueles religiosos. Seja bem-vindo, Adelildo. Então, que o Senhor abençoe cada um de vocês. Então, Jesus faz essa pergunta para aqueles religiosos que estão ouvindo esta parábola. E Jesus está falando sobre eles. Então, eles respondem: fará perecer horrivelmente a este malvado e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos, pois seus devidos tempos. Então, eles responderam que o dono ia pegar aqueles que arrendaram o terreno, que arrendaram a vinha, e iria agir com justiça com eles. Então, o dono da vinha iria pegar aqueles lavradores que arrendaram a vinha, né, e lhe remeteria, né, lhes colocaria na cadeia. Nós vimos a parábola do rico e Lázaro. Então, ali Jesus fala do castigo dessas pessoas. Se os irmãos ainda não viram, vejam. Então, ali, Jesus, ele fala destes religiosos. Então, o rico são estes religiosos. Então, aqui eles estão falando destes religiosos que eram para ter levado Israel à presença de Deus através do ensino verdadeiro da palavra. Quando Jesus chegasse, era para eles reconhecerem Jesus, era para eles terem esta intimidade com Jesus, mas o povo não conheceu. Por quê? Porque o ensino que os sacerdotes, o ensino que os religiosos estavam dando para o povo de Israel não produziu fruto para o reino. Aquelas pessoas não estavam se arrependendo dos seus pecados. Aquelas pessoas não estavam mudando de vida. Eles não estavam mudando de pensamento, das coisas erradas para as coisas boas. Eles não queriam Deus. Eles não estavam obedecendo a palavra de Deus. É por isso que Jesus fala isto, né? E fará perecer horrivelmente. Eles mesmos responderam. Então, o dono da vinha ia fazer perecer horrivelmente a estes malvados, né? Por quê? Porque pegaram os servos do dono da vinha, mataram, né? Fizeram tudo de ruim. E ainda pegaram o filho do dono da vinha e crucificaram. Então, Jesus estava falando daqueles religiosos, né? Mas eles parece que não estavam entendendo muito bem, pelo menos até aqui, né? Então, no versículo 42, diz assim: perguntou-lhe Jesus, vou ler o 41 mais uma vez. Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrenderá a vinha a outros lavradores que lhe remetem os frutos, pois seus devidos tempos. Então, Jesus aqui, isto aqui se cumpriu
este arrendamento, esse novo arrendamento, o dono da vinha, aqui em Atos 1:8, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, aqui Deus cumpriu isso que aqueles homens disseram. Deus, ele arrendou a vinha, que é a nação de Israel, a terra de Israel, para outros lavradores. E estes lavradores se chamam Igreja de Jesus. Então, Deus colocou a nação de Israel na nossa responsabilidade. Vocês sabiam, meus irmãos? Nós somos responsáveis para fazer com que Israel produza frutos bons para o reino. Então, aqui Jesus, quando ia subindo ao céu, ele disse para os discípulos e para toda a igreja. Então, ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, Jesus, ele deixou essa missão para nós. Tirou de Israel, como nós vimos na parábola passada, na parábola da figueira inútil, da figueira estéril, da figueira que não dá fruto. Então, Jesus tirou esta responsabilidade que era para ser de Israel, mas devido a eles não produzirem frutos para o reino, não estarem levando as pessoas a Cristo, a Deus, a servirem a Deus, a amarem a Deus, a obedecerem a Deus, então Deus tirou deles esta responsabilidade e deu para a igreja, que é eu e você. Então o dono da vinha arrenda a sua vinha para outros lavradores, e estes lavradores é a igreja. Jesus passa a responsabilidade para a igreja, evangelizar Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vocês prestem atenção que aqui vai na ordem certa, né? Jerusalém, toda a Judéia e Samaria. Então, Jerusalém, Judéia e Samaria é todo o povo de Israel, são todas as tribos. Samaria também é povo de Israel, são os judeus. Samaria são os judeus mestiços, são os judeus que foram misturados com os gentios. Então, Samaria representa a igreja. Por quê? Porque Samaria foi a primeira parte de Israel que voltou para Deus. Jesus foi lá em João no capítulo 4, os samaritanos, pelo menos a cidade de Sicá, ele já começa a voltar para Jesus, que eles estavam desviados, eles estavam adorando ídolos. Em Ezequiel disse que eles estavam mortos espiritualmente, mas Jesus foi lá e Samaria começa a voltar para Deus, começa a adorar Deus, mas os judeus ainda hoje não quiseram. Então, devemos observar, a igreja teria que frutificar toda a nação de Israel, unindo todas as tribos de Israel a Deus. Mas será que nós, como filhos de Deus, será que nós estamos fazendo isto? Será que nós estamos, pelo menos, orando por Israel? Será que estamos, pelo menos, intercedendo pela nação de Israel, ou pelos judeus, né? Então, Jesus, ele começou no capítulo 4 de João, já levar Samaria aos pés de Deus, do seu Pai. Mas os judeus ainda hoje não querem Jesus. Ainda hoje eles rejeitam o filho do dono da vinha. Ainda hoje eles estão afastados. Ainda hoje eles não estão dando frutos para o reino. Aqui em Mateus 28:19, Jesus ele diz para os discípulos, para a igreja: ide,
Vou ler bem aqui. Então, Jesus aqui, ele confirma, não é? Esta ordem. Ele confirma essa entrega deste reino. Ele diz o seguinte, ele nos diz o seguinte: ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, aqui é a confirmação de que Jesus deu para a igreja esta missão. Então, nós somos estes novos agricultores. Nós somos estes novos responsáveis de trazer bons frutos para o reino. Não só mais em Israel, não só mais na nação de Israel, mas em todo o mundo. Nós somos estes responsáveis de trazer para o reino de Deus estes frutos bons. Que frutos bons são estes? As pessoas arrependidas dos seus pecados vindo adorar a Deus, entregando as suas vidas, mudando de vida, da vida velha para uma nova vida, uma vida de obediência a Deus. Aqui no Salmo 118, versículo 22 e 23, nos diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Então, aqueles religiosos do tempo de Jesus, eles não aceitaram Jesus como sendo o Messias. Então, Jesus foi uma pedra pesada para eles. Mas Jesus aqui no Salmo está dizendo que quem cair sobre aquela pedra, quem cair sobre ele, Jesus, iria receber a sua paga. E quem Jesus caísse por cima, iria se transformar em pó. Então, meus irmãos, nós devemos prestar atenção como está a nossa vida. Aqueles homens religiosos eram responsáveis por toda uma nação, de levar toda uma nação a servir a Deus, a abandonarem seus pecados, a escolherem a Jesus, a terem esse temor, esta obediência. Mas eles não fizeram isso, eles se deixaram levar pela ganância, se deixaram levar pelas riquezas, se deixaram levar pelas coisas materiais. Esqueceram do reino de Deus, que é o céu. São as coisas espirituais, não são as coisas deste mundo. Hoje em dia nós vemos estes novos agricultores com a mesma coisa, com o mesmo pensamento, seguindo a mesma coisa que os judeus, que os religiosos judeus fizeram e fazem ainda hoje. Estão mais preocupados com as coisas deste mundo, com as coisas materiais, com esta vida terrena. Estão deixando de ensinar a verdadeira palavra de Deus. Estão deixando de produzir frutos bons para o reino. E Jesus, e o Filho do Reino, está vindo de novo buscar os frutos. De quem são os frutos? São essas vidas salvas, são essas vidas santificadas, são essas vidas no altar, são essas vidas em Cristo. Que possamos prestar atenção, que possamos ter a nossa vida no altar, para que nossa vida seja testemunho para outras vidas, para que estas outras vidas venham aos pés de Cristo e seja obediente a Ele. É por isso que Jesus diz aqui, no versículo, cadê onde é que eu estou lendo? 33, no versículo, me atrapalhei de novo, não é Lucas, é Mateus. No versículo 42, Mateus 21, 42.
diz assim: perguntou-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Então, Jesus foi rejeitado pelos religiosos do tempo que ele veio a primeira vez para salvar eles, judeus, e toda a humanidade. E Jesus está sendo rejeitado também nos nossos dias por muitos que se dizem filhos de Deus, até pastores, cantores. A gente vê todo dia nessas redes sociais o que está acontecendo. Então, o que aconteceu no tempo de Jesus está acontecendo nos nossos dias. E o filho do dono da terra, do dono da vinha, está voltando para receber os frutos. E será que fruto é que nós vamos dar, apresentar para Jesus? Será que nós temos algum fruto para apresentar para Cristo? Será que estamos produzindo esses frutos para o reino? Ou será que não, né? Aqui no versículo 43 diz: portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Então Jesus está dizendo para aqueles religiosos: eu vou tirar de vocês esta responsabilidade de pregar a minha palavra. Então a palavra do reino, a palavra de salvação, a minha palavra será entregue para outras pessoas pregarem, mas vocês não vão pregar. Então que privilégio nosso, né, meu irmão? Que privilégio nosso, como gentios, como judeus, né, samaritanos misturados, porque todos aqueles que têm sangue de judeus misturado com gentios, que são filhos de Deus, que receberam Jesus como Salvador, estes são a igreja de Jesus. Então a igreja de Jesus são todos, de todas as nações, de todos os povos, que recebem Jesus em seus corações e estão servindo. Representa a samaritana, ou melhor, a Samaria, representa o reino de Israel. Representa o reino de Israel com a região Samaria. Representa aquele povo de Deus que se misturou com os assírios, com povos gentios, e os judeus legítimos não gostavam deles, eram intrigados, não se falavam porque eram mestiços. Nós não queremos esse povo não faz parte do nosso, não faz parte do povo de Deus. Nós somos judeus legítimos, nós temos a lei de Moisés. Então, eles desprezavam os samaritanos, eles desprezam a igreja de Jesus. Mas Jesus deixou essa responsabilidade para nós, então nós devemos orar. E tem muitos cristãos que vão para lá. Será que pregam sobre o Messias? Será que estão falando a verdade? Então, esse povo que Jesus disse que entregar é a igreja, somos nós. Então devemos fazer aquilo que Jesus nos mandou fazer. Em Atos 1:8 e Mateus 28, do 19 ao 20. Então devemos fazer, porque senão ele está vindo, receber os frutos, está perto. Eu acredito que está tão perto, meus irmãos. Então ele diz no 43, portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. E isso foi cumprido, né, em Lucas, lá que eu já li, em Lucas capítulo 21, onde diz que os judeus seriam pisados, né? Até o tempo em que eles seriam pisados. Lucas 21, 24. Então, isso já se cumpriu.
né? Deus tirou essa responsabilidade dos judeus, entregou para os gentios, para nós, para aquele povo que eles desprezavam, que eles não consideravam como pessoas que iam para o céu. Eles sempre se consideraram melhor do que os outros e ainda se consideram, né? Os judeus, eles se consideram só eles filhos de Abraão, os outros não, ninguém tem direito. Mas Jesus mudou, né, de mão a responsabilidade da vinha produzir frutos, que possamos estar fazendo aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Aqui no versículo 44 diz assim: todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Então Jesus está falando sobre os religiosos. E lá na parábola do rico e Lázaro, o rico ali representa os religiosos, que estão no inferno, não é? Essas pessoas que não obedecem à palavra de Deus, elas vão sofrer as consequências. E no versículo 45 ele diz: os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, que parábolas? A parábola dos dois filhos, que também fala de Israel e de Samaria, fala de Israel e da igreja, a parábola dos lavradores maus e outras parábolas que Jesus contou antes. Então, eles ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Então, eles entenderam que Jesus estava falando deles, que eles eram estes lavradores que o Pai deixou responsável para dar fruto para o Pai, e na hora não deram frutos. E eles seriam tirados. Deus iria arrendar esta vinha para outros, e foi o que Deus fez, né? E são os gentios. E o tempo dos gentios já está acabando, a igreja já está para sair dessa terra. Então, se prepare, meu irmão. Aqui no versículo 46 diz: e com quanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Então, eles queriam prender Jesus. Eles queriam matar Jesus, como Jesus contou na parábola. Mas eles temeram a multidão, porque a multidão acreditava, devido ao que Jesus fazia, que Jesus era um profeta. Só não acreditava que Jesus era o Messias, mas era um profeta. Ainda hoje eles acreditam. Lá os judeus, os israelitas que nós chamamos, acreditam que Jesus foi um profeta. Então a multidão acreditava que era um profeta, e eles, como tinham medo, não iam pegar Jesus, pelo menos naquele momento, para matar, né? Então Jesus entregou a sua igreja, a Israel espiritual, a responsabilidade de pregar esta mensagem das boas novas de salvação para todo mundo. E você está obedecendo a palavra de Jesus? Você está obedecendo, meu irmão, minha irmã? Você está pregando por onde você anda? Você está levando essa mensagem, você está vivendo esta palavra, você está obedecendo a palavra de Deus, você está vivendo aquilo que Jesus nos ensinou. Nós ainda não somos perfeitos, mas nós devemos a cada momento nos policiar. Devemos sondar nós mesmos para ver se não tem alguma coisa errada. Como diz lá em 1 Coríntios 11, né? Se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Por quê? Porque quando nós nos julgamos, com certeza nós vamos achar os nossos erros e vamos pedir perdão a Deus. Se nós não nos julgamos, então Deus vem nos disciplinar para podermos voltar a estar em comunhão com Ele. Então você está produzindo frutos para o dono do mundo? Você está produzindo frutos para Jesus? Você está produzindo frutos para o reino? Você está levando a palavra do Pai, a palavra de Deus, a palavra do Pai, do Deus Pai? Você está produzindo, levando essas pessoas a Deus,
a mudarem a sua maneira de agir, a mudarem a sua maneira de pensar, a mudarem a sua maneira de viver, está levando essas pessoas a viverem na presença de Deus. Essas uvas estão boas, ou essas uvas são bravas, são rebeldes, não querem saber de Deus. Que tipo de uvas você está produzindo para o reino? Pessoas que não querem ter comunhão com Deus, pessoas que não querem obedecer a palavra de Deus. Então, devemos prestar atenção. Então, a palavra que você está pregando está produzindo o fruto do Espírito Santo nas vidas dessas pessoas, a sua vida mesmo. Está cheia do Espírito? A Bíblia diz, enchei-vos do Espírito. Então, nós devemos nos encher do Espírito a cada dia, porque Jesus está voltando. Seja bem-vindo, Joséano. Então, a cada momento, devemos estar aos pés do Senhor, em nós mesmos, produzindo esse fruto do Espírito, que é a bondade, que é a misericórdia, que é a longanimidade, que é a mansidão, que é o domínio próprio, né? Amor ao próximo, amor a Deus, a obediência. É isso que Deus quer, que nós produzamos em nós e nos outros. Que nós levemos essas pessoas a Ele para que haja este fruto bom, não fruto ruim, não fruto rebelde. Não pessoas que não querem saber de Deus, que a nossa palavra, que a nossa vida, que o nosso ensinamento seja um ensinamento que vai levar pessoas para o céu, que leve pessoas para o reino. É isso que Jesus quer e é isso que Ele está vindo buscar. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe cada um dos irmãos, que o Senhor venha lhe dar essa conscientização, que você esteja diante de Deus, busque a Deus, meus irmãos. Não é tempo de nós querermos enricar, buscar coisas neste mundo. É tempo de nos prepararmos para subir. Está colocando azeite nas nossas lamparinas, está nos enchendo do Espírito Santo, porque a hora está chegando. Então, e você que está ouvindo este estudo, ouviu, entendeu e quer receber Jesus como Salvador da sua vida, você quer este fruto bom, você quer produzir esse vinho para o Rei Jesus. Então você quer convidar Ele para entrar na sua vida, no seu coração, você quer receber Ele como seu único e suficiente Salvador. Então ore comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, eu te aceito agora, eu aceito Jesus, o teu Filho, como meu Salvador, porque Ele deu a sua vida, Ele foi levado para fora de Jerusalém pelos sacerdotes, pelos religiosos, pelos políticos, foi condenado à morte por minha causa. Ele veio à terra para morrer por mim, para dar o sangue dele, para dar a vida dele, para que eu pudesse ter vida. E eu estou recebendo ele agora como aquele ladrão do lado direito de Jesus, que se arrependeu no último momento, mas teve vida. Eu também estou me arrependendo, eu quero ele na minha vida agora. Eu recebo ele como meu Salvador. Entra na minha vida e lava os meus pecados com o teu sangue. Perdoa-me, pois o Senhor é bondoso e o Senhor me perdoa. O Senhor perdoa todos aqueles que se arrependem. E eu estou arrependido e eu quero o seu perdão. E eu quero ir para o céu com o Senhor quando o Senhor vier. Obrigado por ter dado a sua vida no meu lugar. Obrigado, meu Senhor. Amém. E você, meu irmão, continue firme, orando. Não é tempo de relaxarmos. O dono da vinha fez uma torre de vigília. Essa torre de vigília aí é nós vigiando a nossa vida, para que Satanás não venha nos tirar da presença do Senhor. Então, que possamos estar nessa torre de vigília,
Essa torre de vigília serve para nós vigiarmos a nós mesmos, não os outros, entendeu? Então, passe essa live para frente, que o Senhor possa alcançar mais pessoas através da sua vida, né? Aqueles que querem, as pessoas hoje não querem estudar mais a Bíblia, não querem ouvir a palavra de Deus e não estão crescendo. É uma pena. Uma pena, mas quem quiser, está na hora de crescer mais e mais. Seja bem-vindo, André Lopes, mas nós já encerramos, né? Então, até o próximo estudo, até terça-feira. Até lá.